Transmigrei ao mundo bestia com um sistema de ter filhos. Capítulo 1. Transmigração para o continente das feras. No continente das feras, na terceira maior floresta de feras senil, entre os arbustos da borda, um pequeno rato totalmente branco espiou a cabeça para fora de um buraco no chão. Depois de se certificar de que não havia perigo ao redor, saiu rapidamente do buraco e correu para longe. Conforme corria, suas garras pouco a pouco se transformaram em mãos humanas brancas como a neve, suas patas em pernas humanas, e por fim, ela se transformou completamente em uma bela jovem nua de cabelos brancos. Seu corpo era perfeitamente proporcionado, esguio e delicado, com um par de olhos negros cheios de alerta e medo. De repente, ela parou e se escondeu atrás de uma árvore tão grossa que duas pessoas mal conseguiriam abraçá-la. Com o dedo, apontou para o vazio, e uma tela luminosa apareceu, algo que apenas ela podia ver. Mundo, continente das feras. Sexo corporal, feminino. Nome, nenhum. Atributo, humana rato albina. Talento, nenhum. Nível, nenhum. Família, tribo dos humanos rato do Distrito Oeste, família Milute. O pai é o macho ouro, chefe da família Milute. A mãe é a fêmea Banil morta. 8 irmãos mortos. Informações do hóspede do sistema. Mundo, Terra. Atributo, humana. Nome, Suyan. Sexo, mulher. Nível, nenhum. Talento, nenhum. Vida, 1 hora ao engravidar, a contagem regressiva da vida é interrompida. Sistema, sistema de pontos de dar à luz. Um ponto pode ser trocado por um dia de vida. Aviso: quanto maior o talento da criança, mais pontos serão obtidos. Loja do sistema. Pílulas de gravidez disponíveis ilimitadamente de forma gratuita apenas para uso do hóspede. Enquanto não for ativada, nenhum outro item é exibido. Para ativar a loja, são necessários 200 pontos. Desejo do hóspede: renascer como humana na Terra, são necessários 100 milhões de pontos. Tantos pontos! E no processo ainda precisaria trocar por suprimentos de sobrevivência. Ela não sabia até quando teria que continuar dando à luz. Mas se não o fizesse, até mesmo viver seria um problema. Restava-lhe apenas 1 hora de vida. Suyan rapidamente fechou a tela do sistema. O mais urgente agora era engravidar? Absurdo e sem sentido, mas ela não se atrevia a desobedecer. Sem recursos, não podia correr riscos. Abriu novamente o sistema e foi até a aba da loja. Além das brilhantes pílulas de gravidez ilimitadas, todo o resto estava em estado de interrogação cinza. Na Terra, houve um período de escuridão que durou 20 anos, sem sol. Ela havia nascido durante esse período. Sua mãe estava doente e morreu ao dá-la à luz. Quem a criou foi outra mãe que havia dado à luz, mas a um bebê morto. Essa mãe era a principal razão pela qual ela queria voltar à Terra. Ela queria ver aquele sorriso novamente. Suyan tirou uma pílula de gravidez da loja do sistema e a engoliu. Dentro do prazo de 1 hora, se encontrasse um macho fera e tivesse relações com ele, sem dúvida ficaria grávida. Na tela havia um ícone de mapa. Ela o abriu. O mapa mostrava imagens em tempo real, embora cobrisse apenas um raio de 100 metros ao redor dela. O que ficava além desses 100 metros aparecia apenas como uma rota marcada. Ela mal havia corrido 100 metros, esgotando toda a sua energia. Segundo a imagem do mapa, na toca de onde havia saído, uma serpente acabará de entrar. Esse modo dava uma certa sensação de videogame. Então ela o trataria como um jogo. Assim, ao dar à luz para ganhar pontos, sentiria que estava apenas completando uma missão para subir de nível, e não rejeitaria tanto a ideia. No fundo, Suyan gostava de crianças, mas não desse modo forçado de engravidar, e sim de criar um fruto do amor com a pessoa que amava. Bah, os ideais são sonhadores demais, sobreviver na realidade era mais importante. Com o mapa ligado, Suyan continuou correndo para frente. De repente, parou. No mapa apareceu de forma repentina um ponto verde. Ela ampliou aquele ponto e viu o que era:
Um homem. Aquele era o mundo das feras, não poderia haver humanos puros. Isso significava que aquele homem era um fera-homem. Muito bem, alvo para gravidez localizado. A distância de 100 metros foi coberta rapidamente. Ao observar o mapa no início, ela não havia notado que ele estava ferido. Em apenas o tempo que correu esses 100 metros, ele já jazia em uma poça de sangue, à beira da morte. O coração de Suyan afundou. Não podia ser, já ia morrer? Ela o virou e viu um rosto queimado e desfigurado. Suyan respirou bruscamente. Aquilo era difícil demais de aceitar. Mas olhou novamente para o tempo restante de vida, 29 minutos, e percebeu que não havia tempo para ser exigente. Tinha que fazer isso agora. Ela arrancou algumas ervas, cobriu o rosto para não vê-lo e começou a tirar-lhe as roupas. Tecido de cânhamo preto, rasgado e gasto. O ferimento mais grave estava no abdômen, carne e sangue completamente destruídos. Ele não tinha mais salvação. Suyan o cobriu com ervas, esperando que ao menos resistisse um pouco mais, o suficiente para deixar-lhe um filho. O corpo do homem era atraente, cintura estreita e pernas longas, belo e cheio de apetite. Suyan ignorou a parte superior em frangalhos, apertou os dentes e lutou contra o tempo e a morte. Ela não sabia quanto tempo havia passado. A cabeça do homem tombou para o lado, imóvel. Suyan soltou um suspiro de alívio. Nem sequer pensou em verificar se ele estava morto, apenas saiu correndo. Encontrou duas folhas enormes, parecidas com as de bananeira, e algumas vinhas flexíveis. Fez roupas improvisadas para cobrir seu corpo nu. Agora, certamente já devia estar grávida. Abriu o sistema e verificou o estado corporal, grávida. A contagem de vida foi interrompida. Havia parado no limite mais perigoso, restando apenas 3 segundos. Ela respirou aliviada. O próximo passo era encontrar um lugar seguro para dar à luz. Aquele filho tinha que nascer de qualquer forma, ou ela não poderia continuar viva. Mas a floresta estava cheia de perigos, claramente não era adequada. Além disso, ela nunca havia dado à luz e precisaria de ajuda no parto. Esse corpo, de fato, tinha uma origem, mas o fato de ter morrido na floresta mostrava que algo havia acontecido. Do estômago, veio uma intensa sensação de fome. O corpo lembrava-a de que precisava repor nutrientes urgentemente, além de já sofrer de desnutrição grave. Ela precisava voltar à tribo e procurar sua família, nem que fosse apenas para conseguir algo para comer. Imediatamente, voltou à forma de rato e correu velozmente para fora da floresta. O fera-homem cadáver que ela havia usado como ferramenta para engravidar, ao vê-la sair da floresta, de repente se transformou em um leopardo negro. Embora tivesse ferimentos na cabeça, eles se regeneravam a olho nu, e a ferida no abdômen, do tamanho de um punho, também começava a cicatrizar. Ele tinha um par de olhos dourados verticais, perigosos, fixos em um fio de cabelo branco que havia caído na poça de sangue. A floresta sênior era a linha divisória. Ao leste estava a Zona Leste e ao oeste, a Zona Oeste. Na Zona Leste, os feras-homens eram em sua maioria aves de rapina e feras selvagens. Na Zona Oeste, animais e aves de menor porte. A Zona Leste sofria constantes conflitos, guerras genocidas eram frequentes. Já a Zona Oeste era mais pacífica, com um desenvolvimento estável. Tribo dos humanos rato do Distrito Oeste. Suyan voltou à forma humana e caminhou pela tribo. Ao ver as roupas primitivas dos humanos rato, sua vestimenta de folhas e vinhas não destoava em nada. Mas, aquilo não era exagerado demais? Era o estágio inicial da civilização humana? A época de comer carne crua e beber sangue? Ao ver o que comiam, percebeu que era de fato carne crua, ainda sangrando. Os cantos dos lábios dela se contraíram, e de repente sentiu náuseas, inclinando-se para vomitar. Mas fazia tanto tempo que não comia nem bebia que, no fim, nada saiu. No entanto, esse movimento não passou despercebido. Aqueles que antes a ignoravam viraram a cabeça em sua direção. Sob tantos olhares, Suyan sentiu um mau pressentimento. Um homem mais velho se aproximou e perguntou:
Você é fêmea? De que família é? Suyan olhou para o próprio corpo, tão magro e reto que não mostrava traços femininos. Meu sobrenome é Milute, sou filha de Ouro. Respondeu conforme as informações que o sistema havia indicado. Quando foi que Ouro teve uma filha? Nunca ouvi falar. Disse um jovem, com um pedaço de carne crua e sangrenta na mão, enquanto comia e se aproximava dela. Capítulo 2 Cerimônia da Maioridade. Suyan olhou para a carne crua na mão daquele homem, e outra onda de náusea a invadiu. Afaste-se de mim. O jovem notou seu nojo pela carne crua, então simplesmente a jogou em um rapaz de estatura mediana que estava por perto. Depois, observando o rosto puro e belo de Suyan, quanto mais olhava, mais agradável ela lhe parecia. Ouro me deve 2 moedas de cristal, melhor que você me pague com seu corpo. Se ele te deve, cobre dele. Por que eu teria que pagar essa dívida? Sem aquele pedaço de carne sangrenta diante dela, Suyan conseguiu observá-lo um pouco melhor. Ele era até bonito, com olhos longos em forma de pêssego, um tipo de malandro charmoso, alto e forte. Ora, ainda tem personalidade. O jovem lambeu os lábios grossos de forma descarada. Mesmo que as fêmeas sejam valiosas, uma magrela como você teria dificuldade até para dar filhos. Se alguém estiver disposto a te sustentar, deveria agradecer ao Deus besta. E o que a capacidade de ter filhos tem a ver com o corpo físico? Além disso, ela tinha o sistema de parto. Mesmo que não quisesse, ele a forçaria a dar à luz. Suyan não quis continuar a conversa e seguiu caminhando em direção ao interior da tribo. O jovem voltou a segui-la. Havia algo naqueles olhos brilhantes, como estrelas na noite, uma calma e firmeza que o atraíam cada vez mais. O que você pretende? Perguntou Suyan com cautela. Cobrar a dívida de Ouro. Claramente ele ainda queria usá-la como pagamento. Lin Lang. Uma voz firme ecoou. Um homem maduro, de aparência marcial e postura estável, se aproximou deles. São só 2 moedas de cristal, não é? Eu devolvo agora mesmo. Dito isso, jogou 2 pedras cristalinas de cor verde clara ao jovem. O rapaz as pegou e, em seguida, olhou novamente para Suyan. Ouro, diga um preço. Eu quero ela. Somente então Ouro observou o rosto de Suyan. Lembrou-se de que certa vez mantivera em uma caverna de fêmeas uma rata branca, que um dia desapareceu de repente. Será que aquela fêmea havia engravidado e dado à luz a essa filha? Embora a fertilidade das fêmeas das cavernas fosse baixa, não era impossível, já havia precedentes. Em 2 dias será a cerimônia da maioridade. O xamã da tribo avaliará a fertilidade de cada fêmea. Então decidiremos. Uma magricela dessas, ninguém vai querer. Daqui a 2 dias, não valerá nem 2 moedas de cobre, quanto mais 2 de cristal. Ainda não foi testada. Por que tanta pressa? Ouro virou-se para Suyan. Venha comigo. Suyan lançou um olhar a Lin Lang e seguiu Ouro. Lin Lang não desviou o olhar de sua silhueta, os olhos cheios de determinação. Ouro a levou até a entrada de uma caverna. No espaço aberto à frente, um jovem de traços finos, com 5 partes de semelhança com Ouro, estava secando carne. Ao vê-lo retornar acompanhado, perguntou: Pai, trouxe visita? Xiao Lu, esta é sua irmã, respondeu Ouro. Leve-a para o quarto vazio ao lado do seu. Preciso ir até o xamã da tribo. Irmã. Xiao Lu ficou boquiaberto. Ouro pegou um pedaço de carne já seca da estante e saiu apressado. Suyan notou que na estante também havia algumas frutas. Correu até lá, pegou uma do tamanho de um punho e começou a mordê-la com força. Mas, após algumas mordidas, voltou a vomitar. Seu estômago não aceitava as frutas. Xiao Lu perguntou, preocupado. Há quanto tempo você não come? Não sei. Suyan tocou o próprio abdômen e olhou para a carne meio seca pendurada, semelhante à carne bovina desidratada. De repente, um forte desejo surgiu dentro dela. Não suportava a carne sangrenta,
mas aquela seca não lhe causava repulsa. Xiao Lu entrou na caverna e logo voltou com uma tigela de leite branco. Isto é leite de cabra. Só o pai pode beber. Você parece muito fraca, beba um pouco. Obrigada. Suyan pegou a tigela e bebeu grandes goles. Apesar do forte cheiro azedo, ao menos não voltou a vomitar. O que é a cerimônia da maioridade? E o que é o xamã da tribo? Perguntou Suyan a Xiao Lu. Xiao Lu era um rapaz gentil e bondoso. Respondia a todas as suas dúvidas sem hesitar. A cerimônia da maioridade era o dia em que todas as fêmeas solteiras da tribo dos humanos rato eram avaliadas em sua fertilidade e escolhiam um esposo besta. Era realizada 3 ou 4 vezes por ano, dependendo das fêmeas que atingissem a idade adulta. As fêmeas no mundo das bestas, por natureza fracas, eram responsáveis apenas pela reprodução. A caça e a criação dos filhos ficavam inteiramente a cargo dos machos. Em outras palavras, as fêmeas dependiam dos machos para sobreviver. A proporção entre machos e fêmeas chegava quase a 20:1, de modo que apenas os machos mais fortes podiam ter uma fêmea exclusiva. A maioria das fêmeas vivia com vários esposos bestas. Por isso, uma fêmea com múltiplos companheiros era algo comum, uma necessidade de sobrevivência. Mesmo assim, muitos machos permaneciam solteiros. Assim surgiram as cavernas de fêmeas. Machos sem esposa podiam ir até lá para satisfazer suas necessidades fisiológicas, pagando com alguns recursos. A fertilidade das fêmeas era avaliada com a pedra fêmea. A fêmea deixava cair seu sangue sobre ela. Quanto mais fértil fosse, mais intensa seria a reação da pedra. Caso contrário, não haveria reação alguma. Fêmeas de baixa fertilidade eram consideradas descartáveis e enviadas às cavernas de fêmeas. As mais resistentes sobreviviam 2 anos, as mais fracas, apenas alguns meses. O corpo frágil das fêmeas não suportava as constantes investidas dos machos, e acabavam morrendo. Ouro retornou. Ao saber que Suyan havia bebido leite de cabra, não disse nada, apenas comentou. Já a inscrevi. Seu nome será Baozu Milute. Daqui a 2 dias, na cerimônia da maioridade, comporte-se bem. Caso contrário, só poderei enviá-la para a caverna de fêmeas. Lin Lang não era uma opção? Suyan mencionou, tentando confirmar o que vira nos olhos dele. Aquela expressão cheia de posse parecia dizer que ela já lhe pertencia. Além disso, pelo físico e pela roupa de cânhamo, em vez de peles ou folhas, dentro da tribo ele devia ser um jovem promissor, um dos membros destacados. Ouro se surpreendeu um pouco, não esperava que ela tivesse percebido. A maioria das fêmeas era bastante tola. Além de parir, não sabiam fazer nada. Era raro ver uma com inteligência. Certo, pelo menos 2 moedas de cristal de garantia. Suyan, ainda com uma dúvida, não pôde evitar perguntar. Espere, por que você não suspeitou que eu talvez não fosse sua filha? Ouro respondeu. Posso sentir o cheiro do meu sangue em você. É o instinto dos machos para reconhecer seus filhos. Caso contrário, quando uma fêmea tem vários esposos, como distinguir de quem é o filho? Entendo. Outra coisa, não quero me chamar Baozu. Meu nome é Suyan. Está bem. Quero descansar. Xiao Lu, leve sua irmã para o quarto e deixe-a repousar. O que ela quiser comer, dê a ela. 2 dias depois, chegou o dia da cerimônia da maioridade. Ouro entregou a Suyan um conjunto de roupas de cânhamo que pertencera à sua falecida esposa. Suyan soube, por Xiao Lu, que a mãe dele possuía fertilidade média. A gravidez foi difícil, e ela mal conseguiu dar à luz antes de morrer logo em seguida. Em uma caçada, Ouro sofreu ferimentos graves, embora tenha se recuperado, perdeu grande parte de sua força. Desde então, só podia caçar aves e coelhos pequenos. Como Xiao Lu já estava crescendo e precisavam economizar recursos para conseguir uma esposa para ele, Ouro nunca mais se casou. Às vezes, ia às cavernas de fêmeas para satisfazer-se. Suyan então compreendeu que sua mãe biológica, Banil, provavelmente havia sido uma dessas fêmeas da caverna.
Vestida com as roupas de cânhamo que não lhe caíam bem, Suyan, acompanhada por Xiao Lu, dirigiu-se ao local mais sagrado da tribo dos humanos rato, o templo do deus besta. Capítulo 3 – Prova de fertilidade. Gronguza era o xamã da tribo dos humanos rato. Sua neta, Ashley Guza, também participou da cerimônia de maioridade. Além disso, vários clãs de prestígio enviaram suas fêmeas adultas. Oro foi o último a se apresentar, então quando anunciou o nome de Suyamilut, todos ficaram muito surpresos. Exceto Lin Lang, que estava na primeira fila. Seu olhar esteve fixo o tempo todo em Suyan, que estava no final. Lin Lang, Ashley está me olhando. O olhar dela é tão apaixonado. Tenho que ser o marido besta dela. O amigo de Lin Lang, Kani Shozadelin, lhe deu um empurrão com o ombro. Você não ia se casar com Rona Reis? Como mudou de repente? Lin Lang sorriu. Quem iria saber que o xamã seria tão generoso e deixaria sua própria neta sair? Se seu avô souber, não vai aprovar. Ele ainda conta com você para se candidatar como próximo chefe. O chefe da tribo dos humanos rato não era escolhido por linhagem, mas por votação de todos os membros do clã. O chefe anterior foi Shenyu Shozadelin, também avô de Kani. Ele sempre quis recuperar o prestígio do clã do chefe. E Rona Reis era a única filha do chefe atual. Se ele a conquistasse, seria como unir a força de 2 clãs. Então, teria 9 em cada 10 chances de se tornar o próximo chefe. Por isso, nesta cerimônia, Rona Reis era a candidata mais popular, e Ashley Guza, a maior surpresa. Embora Suyamilut tenha causado espanto, com aquele corpo magro como um esqueleto, nem era preciso a pedra fêmea para ver que sua fertilidade não seria grande coisa, seu rosto, no entanto, era bonito. Se fosse para a caverna das fêmeas, com aquele rosto ao menos poderia trocar por mais recursos. Gronguza terminou de orar diante da estátua do deus besta e iniciou a prova formal. Participam hoje da competição de fêmeas 16 fêmeas adultas. São 10 a menos que da última vez. Espero que, ao final da competição, se esforcem para aumentar a população da tribo dos humanos rato. A primeira fêmea, Xiao Abrolik, venha para a prova. Suyan estava no final da fila, observando as fêmeas à frente. Xiao era baixa, redonda e rechonchuda. Embora sua boca saliente e olhos pequenos não fossem atraentes, aquele corpo roliço, numa era primitiva de escassez de alimentos, era sem dúvida uma grande vantagem. Bastava ver os olhares ardentes dos machos sob o estrado. Xiao tinha presas laterais afiadas e mordeu o dedo. Várias gotas de sangue caíram sobre a cristalina pedra fêmea. Logo, a pedra explodiu em uma luz brilhante. Xiao soltou o ar e sorriu, pelo menos fertilidade de nível médio-alto. Xiao Abrolik, nível de fertilidade, médio-alto. Parabéns! Grom mostrou um sorriso. Xiao assentiu. Obrigada, xamã. Em seguida, colocou-se de lado, recebendo os olhares entusiasmados de muitos jovens machos. Ela mostrou timidez e seus traços pouco marcantes pareceram ganhar um toque de vivacidade. A segunda fêmea, Gemila Liu, chamou Grom. Imediatamente, uma fêmea de rosto alongado se aproximou. Picou o dedo com uma agulha de osso e deixou o sangue pingar sobre a pedra fêmea, que emitiu uma luz bastante brilhante. Gemila Liu, fertilidade média. Grom assentiu, como em reconhecimento. Obrigada, xamã. Gemila caminhou até Xiao e ficou ao seu lado. A próxima, Jialian Valto. Grom franziu levemente o senho ao ver a fêmea, magra e pequena. Como esperava, o resultado não foi ideal, a pedra fêmea apenas emitiu uma luz fraca. Nível de fertilidade, baixo. Comentou Grom com um pouco de pena. A fêmea magra e pequena começou a chorar alto, buá. Pois o único lugar para onde poderia ir era a caverna das fêmeas. Depois vieram mais 3 fêmeas com fertilidade baixa, 2 com baixa média, 2 com média e 2 com média alta. Ashley Guza. Grom chamou o nome de sua neta mais querida. Ashley avançou. Pele cor de mel clara, figura alta,
curvilínea e atlética, rosto comum, mas entre todas as fêmeas, exceto Suyan, era a mais atraente. Suyan olhou o rosto de Ashley e depois o das outras fêmeas. Seria problema do seu gosto estético? Parecia que não havia nenhuma verdadeiramente delicada e bonita. Mas aquele era o mundo das bestas. Em uma fêmea, o que importava era a fertilidade. Enquanto pudesse parir, mesmo que tivesse rosto de acha, ainda seria uma criatura valiosa. Ashley, cheia de confiança, postou-se diante da pedra fêmea. Picou o dedo com a agulha de osso e exprimiu uma gota de sangue. Assim que a gota tocou a pedra, esta emitiu um brilho intenso e ofuscante, que demorou a desaparecer. Os jovens machos explodiram de emoção, gritando o nome de Ashley e disputando para ser seus maridos bestas. Fertilidade super alta. A expressão de Grom tornou-se especialmente suave e benevolente. Boa menina. Obrigada, avó. Ashley juntou-se ao grupo de fêmeas já testadas e percebeu claramente como era cercada por inveja, ciúme e hostilidade. Ela não se importou nem um pouco. Olhou para os machos sob o estrado e, por fim, seu olhar pousou em Lin Lang. Mas os olhos de Lin Lang sempre estiveram voltados para outra fêmea. Seguiu seu olhar. Era a fêmea do clã Milut. Com aquele aspecto tão magro e frágil, parecia que não tinha fertilidade alguma. Além daquele rosto, também não era melhor do que ela. Após comparar tudo, sentiu-se vencedora absoluta e deixou de se preocupar. Nike gelar. Grom chamou a próxima fêmea. Nike parecia animada. Mesmo esperando sua vez, não parava de cochichar. Só quando várias com nível baixo apareceram, acalmou-se um pouco. Agora, com Ashley super alta, voltou a se empolgar. Ótimo! Com a boa sorte da irmã Ashley, com certeza também serei afortunada. Ashley sorriu ao ouvi-la e fez um gesto de incentivo. Nike deixou cair uma gota de sangue na pedra fêmea e logo a pedra emitiu uma luz brilhante, não ofuscante, mas muito duradoura. Grom sorriu. Alta. Nike agradeceu a Grom e correu até Ashley, lançando-se em seus braços. Que bom, não vou precisar ir para a caverna das fêmeas. As fêmeas com fertilidade baixa então exibiram expressões ainda mais feias. Só restavam Rona Reis e Suyan Milut para serem testadas. Grom, seguindo a ordem, chamou primeiro Rona Reis. Suyan sentiu que um olhar cada vez mais ardente recaía sobre ela. Sem olhar, já sabia de quem era. Parece que Lin Lang também era um dos machos mais populares, pois tinha ouvido fêmeas mencionarem seu nome. Por exemplo, a própria Rona Reis, que mostrava grande interesse por Lin Lang. Rona Reis olhou para trás, em direção a Suyan. Quer passar primeiro? Suyan, por costume, inclinou levemente o corpo e estendeu a mão, convidando. O xamã a chamou. Por favor, primeiro você. Esse gesto deixou Rona Reis um pouco surpresa, pois ninguém fazia tal movimento, mas achou agradável. De acordo. Entre o público, alguns notaram a atitude cortês de Suyan. Quem diria que essa pequena fêmea não só tem um rosto bonito, mas também é educada? A fertilidade dela não parece grande coisa. Ainda não a testaram. Quem sabe? Com quão seca ela é, nem precisa testar, direto para a caverna das fêmeas. Vamos juntos? He. Cale a boca. Lin Lang os interrompeu de repente. Mesmo que seja de nível baixo, enquanto alguém a adote, não há necessidade de enviá-la para a caverna das fêmeas. Ele levantou um pouco a voz, e Suyan, no estrado, ouviu claramente. As outras fêmeas de fertilidade baixa, cujos olhos antes estavam cheios de desespero, ao ouvi-lo voltaram a se acender com esperança. Capítulo 4. A pedra fêmea está quebrada? Rona Reis deixou cair uma gota de sangue sobre a pedra fêmea. Logo, a pedra emitiu uma luz brilhante e deslumbrante, embora tenha se apagado em seguida. Grom sorriu. Parabéns, fertilidade de nível alto. Obrigada, xamã. Rona já havia testado a pedra antes, então não se surpreendeu com o resultado. Ao olhar para Suyan, ela não soube por quê,
mas desde a primeira vez que a viu sentiu uma inexplicável sensação de temor. Suia Milute, você se inscreveu na cerimônia de maioridade há apenas 2 dias. Naquele momento, você me surpreendeu muito. Hoje, ao vê-la pessoalmente, é uma fêmea muito bonita. Vamos, boa menina. Deixe o xamã ver qual é o seu nível de fertilidade. Disse Grom com um sorriso amável. Suia avançou. A roupa que usava não lhe servia bem, então se movia frouxamente ao caminhar. Além disso, os olhares que recaíam sobre ela, além de curiosidade, continham uma lascívia que lhe causava vergonha e ira. Ao chegar diante da pedra fêmea, perguntou ao xamã, se já estiver grávida, a pedra pode detectar isso. Grom a olhou surpreso, seu olhar desceu até o ventre dela. Você está grávida? Suia não tinha certeza do que fariam se descobrissem que ela estava, então não se atreveu a admitir levianamente. Só perguntei por curiosidade. Grom, ao vê-la tão calma, respondeu, a pedra fêmea apenas mede a fertilidade. Mesmo que esteja grávida, isso não afeta o resultado. Entendo. Suia não perguntou mais. Tirou da bolsinha pendurada em sua cintura uma agulha de osso e furou o dedo. A gota vermelha de sangue caiu sobre a pedra fêmea. A pedra não reagiu. Suian. Grom esfregou os velhos olhos, achando que tinha visto errado. Olhou fixamente novamente para a pedra, continuava sem reação. Impossível! Mesmo que fosse o nível mais baixo de fertilidade, até os machos mostram alguma reação. Era a primeira vez que todos viam algo assim. Nem sequer um leve brilho. A pedra fêmea está quebrada. Lin Lang exclamou. Não era absurdo pensar nisso. Grom imediatamente trocou por outra pedra fêmea. No entanto, também não mostrou reação. Suian pensou que talvez fosse por causa de sua alma, afinal, ela não era realmente aquela ratinha albina. Nesse caso, só pode ser considerada fertilidade de nível baixo. Grom não hesitou, além disso, à primeira vista ela realmente parecia ter isso. O rosto de Suian escureceu. Como pode dizer que sou de nível baixo se nem conseguiu medir? Suian! Não contradiga o xamã. Xiao Lu gritou em voz baixa lá de baixo. Se não reagiu, pode ser que eu tenha fertilidade suprema, daquelas que só de tocar já concebem, além do alcance que a pedra pode prever. O olhar de Grom ficou frio. Nunca antes alguém o havia questionado. A possibilidade do que você diz também não é inexistente. Suian continuou, então meu nível de fertilidade deve ficar pendente. Que seja determinado mais tarde, de acordo com meus nascimentos, não seria mais convincente. Grom não esperava que ela soubesse argumentar assim. Onde você cresceu antes? Suian respondeu, na floresta senil. Eu tinha 8 irmãos, mas todos morreram, assim como minha mãe. O quê? Sua mãe teve 9 filhos em um único parto? Grom ficou espantado. Em toda a raça das bestas, o número máximo de múltiplos havia sido 7. Sim. Respondeu Suian. Grom estava impactado. Todos ficaram surpresos. O comum eram 2 ou 3. A baixa fertilidade às vezes permitia apenas um. Claro, também havia casos em que um feto com talento excessivo e dominante devorava seus irmãos no útero. Sou a única filha da minha mãe. Também herdarei a capacidade de dar à luz dela. Disse Suian com total seriedade. Capítulo 5 Como ousa? Ao ouvir essas palavras, não poucos jovens bestas homens olharam para ela. Kanishue-Adelin disse de repente, tudo isso você mesma disse, quem sabe se realmente tinha irmãos mais velhos? Para não ir para a caverna de fêmeas, enganar as pessoas também não seria impossível. Lin Lang franziu a testa, querendo impedir Kane, mas ao olhar para o rosto de Suian, no final não o deteve. A pedra fêmea não reagiu, isso nunca foi visto. Grom observou Suian, como se quisesse penetrá-la com o olhar. Então, agora começa a última etapa da cerimônia de maioridade, a competição de fêmeas. Os machos escolhem a fêmea, e a fêmea decide.
Lin Lang foi o primeiro a levantar a mão. Eu escolho Suyan Milut. Imediatamente, todos os olhares se voltaram para ele. Ele era o macho mais cobiçado desta competição, que escolhesse Ashley não teria surpreendido ninguém, mesmo uma aliança forte com ela era o que todos desejavam. A expressão de Ashley e de Rona mudou no mesmo instante em que ele pronunciou o nome de Suyan Milut. Grom também o olhou atônito. Lin Lang, pense bem. Os machos só têm uma chance de escolher. Lin Lang respondeu, eu a quero. Sua fertilidade é desconhecida. E se não puder dar à luz? A herança da tribo não depende só de mim. Mas você é da família Jialu, descendente de guerreiros, o macho mais jovem e forte da tribo, com talento de nível amarelo no elemento terra. Deveria gerar descendência com uma fêmea de grande fertilidade. Essas palavras praticamente insinuavam que ele deveria escolher sua neta, Ashley Guza. Surya deu um passo à frente, ficou firme e perguntou, nesse caso, qual dote tem o guerreiro Lin Lang? Dote, não presente nupcial. Ou seja, ela queria ser a esposa principal. Xiao Lu Milut ficou completamente atônito. Essa irmã dele era ousada demais. Tão magra, com fertilidade ainda desconhecida, como ousava pedir que Lin Lang Jialu se rebaixasse para ser seu esposo besta? Surya olhou para Lin Lang. O canto dos lábios de Lin Lang se curvou com um toque de charme diabólico. Despreocupado, arrancou a bolsa de pele pendurada em sua cintura. 16 moedas de cristal. Clim, clim, clim. 16 moedas cristalinas, de cores variadas, caíram da bolsa. A multidão explodiu em exclamações. Na periferia da floresta senhor havia bestas comuns. Mas nas profundezas, havia bestas mágicas, mais poderosas que as comuns. As bestas mágicas eram de natureza astuta. Podiam devorar bestas homens com dons especiais e roubar seus talentos. Se não fosse porque não podiam se transformar em humanos nem falar, seriam quase o mesmo que uma variante das bestas homens. As bestas mágicas eram inimigas comuns de todos os clãs de bestas, e exterminá-las era o objetivo compartilhado. As moedas de cristal eram cristais dentro das bestas mágicas. Quanto mais puro o cristal, mais poderosa havia sido a besta mágica. As 16 que Lin Lang tirou eram todas translúcidas e de alta qualidade, só poderiam vir de bestas mágicas superiores. E uma moeda de cristal de alta qualidade podia ser trocada por 100.000 moedas de cobre vermelho. Ou seja, aquilo valia 1.600.000 moedas de cobre vermelho. Uma fortuna colossal. Se ele mesmo tivesse matado as bestas mágicas ou não, aquelas moedas eram prova tanto de poder quanto de riqueza. Lin Lang perguntou, é suficiente? Todos os olhares se voltaram para Suyan. 16 moedas de cristal de alta qualidade. No passado, com algumas poucas dessas já bastava para se casar com Ashley. O rosto de Ashley estava muito sombrio. Não só ela, os olhares afiados de Rona também apunhalavam Suyan, pois o macho de que gostava também era Lin Lang. Suyan não conhecia bem o valor das moedas de cristal, mas ao ver a reação das outras fêmeas, devia ser um dote muito bom. Dom, dom, tom, dom, 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 dom. De repente, do lado de fora, ouviram-se repiques de tambor urgentes e rítmicos.